Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Salmo 99. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória dos santos André Kim e Paulo Chong e companheiros, mártires na Coreia no século XIX. O seu testemunho de vida e de entrega e consagração. E que possamos também consagrar as nossas vidas, entregando a Deus para que nos tornemos pessoas melhores. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, dos versículos 13 ao 16, Paulo aqui inicia de forma bem chamativa, em um tom de juramento e testemunho, exorta Timóteo a guardar o mandamento da fé, sem mancha e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui temos uma visão escatológica. A fé não é apenas uma escolha privada, mas um testemunho público diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos testemunhou uma boa confissão. Paulo eleva Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o único imortal, habitando em luz inacessível, a quem ninguém viu plenamente. E essa teologia da transcendência e da glória de Cristo coloca o cristão na postura de fidelidade, perseverança e espera vigilante. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 8, dos versículos 4 ao 15, apresenta a parábola do semeador, que lança a semente da terra em diferentes terrenos. E essa parábola é, de certo modo, o espelho do que Paulo pede a Timóteo, guardar a palavra sem mancha. E vejamos alguns pontos, conceitos utilizados no texto de hoje. O caminho pisado, onde as aves comem a semente, representa os corações endurecidos e incapazes de deixar a palavra penetrar. Depois o solo pedregoso, onde a planta nasce, mas não cria raiz, remete aos que acolhem com entusiasmo, mas abandonam na tribulação. O terreno espinhoso, sufocado pelas preocupações, riquezas e prazeres. Lembra que a palavra pode ser corrompida quando não se vive com os olhos fixos no Senhor dos Senhores. E por último, o solo bom, que dá fruto em abundância, é a imagem do discípulo fiel, como Timóteo, chamado a guardar a palavra até o fim, em perseverança. E assim a parábola se torna pedagógica. Somente aquele que permanece fiel, como Paulo exorta Timóteo, é capaz de frutificar 30, 60 e 100 por um. E frutificar não é apenas algo que guardamos para nós, é algo que nós levamos ao próximo. O próximo também pode trazer algo às nossas vidas para melhorar. E o interessante é que aqui temos elementos universais que podem levar a uma reflexão do Evangelho, onde a semente é arquétipo da vida, a palavra divina que contém em si mesmo o poder de gerar algo maior do que sua aparência simples. O semeador é a imagem do Cristo, mas também de todo anunciador da fé, que, como Paulo e Timóteo, semeia sem saber exatamente o resultado, confiando na graça. E os solos são arquétipos da interioridade humana, por assim dizer, estruturas dessa interioridade humana. Um coração endurecido, sombra. Coração superficial, fragilidade. Coração dividido, dualidade entre mundo e fé. E o coração unificado é a plenitude e integração. Então vejamos bem, aquele que de fato se coloca à disposição
do próximo, ele busca uma vivência de uma fé íntegra. E se ele vive de uma fé íntegra, ele está no caminho da salvação. Não para intitular de que ele faz tudo certinho. Nós podemos perceber que na própria Bíblia, alguns dos jovens que perguntam a Jesus o que deveriam fazer para entrar na vida eterna, são os discípulos, né, os apóstolos, que acolhem tal pessoa, mas não somente no nome da comunidade, no nome deles, mas eles fazem isso mediante a promessa de Cristo. E qual é a promessa de Cristo? De guardar a palavra sem mancha, de guardar o dia do domingo, evidentemente para um bom descanso, mas descansar em Deus. E no Evangelho de Lucas, né, de hoje, quando fala o semeador saiu para semear a sua semente, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu comeram. Então vejamos bem aqui. O semeador saiu para semear sua semente, mas aí coloca na outra parte, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Se a beira do caminho está marginalizado, não diz aqui que é algo intencional, não é algo que deve ser feito de uma forma intensificada, mas quando ocorrer, principalmente no partir do pão durante a missa, se ocorre, verifica a sua mão, sem muito preciosismo farisaico. Essa não é a proposta. A proposta é que exatamente as pessoas pudessem adentrar ao Espírito de Deus para entender melhor as Escrituras e não viver no estado de ignorância, pois há pessoas que simplesmente estão achando de que determinadas formas de entender o mundo são fatos, mas são opiniões. Mas vejamos que aqui o importante, né, do solo bom, essa perseverança. E com isso, o discurso de Jesus, finalizando, ele já traz uma lógica de crescimento. Embora cada fase tenha uma representatividade em dado momento da vida da pessoa, quando se fala em pessoa perante Deus, quando se fala em pessoa perante a si mesmo, você traz uma dimensão divina para aquela participação de uma conversa com uma pessoa, de uma vivência. É preciso, nesse sentido, pedir a Deus verdadeiramente, né, com o Espírito Santo, que possamos ser pessoas melhores. Santos André Kim e Paulo Chon, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.